Boa noite a todos e todas, petroleiros aposentados ou da ativa, trabalhador, trabalhadora dos terminais da Transpetro, da Cegás, do campo de Fazenda Belém, dos turnos da Lugnó, da Terra Ceará, das plataformas do Ceará Mar. Eu sou Flávio Fernandes, diretor de comunicação do Sinipet Ceará Piauí, e estou com o nosso presidente, Irã Gonçalves, e Wagner Fernandes, também diretor do Sinipet. Desde já, gostaria de solicitar a toda a categoria que guarde na agenda do seu smartphone o número do telefone 98521-0821. Sem isso, infelizmente, as nossas mensagens informativas da entidade não serão entregues pelo aplicativo de mensagens do WhatsApp. Nos sigam também nas redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter. E não esqueçam de assinarem o nosso canal no YouTube e no Telegram, procurando simplesmente por Sinipet Ceará. Essa é mais uma live promovida pelo Sinipet, transmitida pela conta do Facebook do sindicato. Interaja conosco, deem seus likes e mandem suas mensagens ou perguntas através do nosso chat. Bem, vamos à live de hoje. Este ano, o nosso Sinipet fez 47 anos. É um dos sindicatos de petroleiros mais antigos do país. São mais de 4 décadas de lutas e protagonismo na cena nacional da categoria. História marcada sempre com muita coragem e ousadia na defesa dos trabalhadores e da importância da Petrobras para a soberania nacional. No último mês de maio, também completamos 25 anos da greve histórica de 1995. E para tratar desse momento histórico, estamos aqui com Charles Nobre, ex-presidente do Sinipet Ceará, à época, hoje aposentado desde 2016, foi ainda presidente e diretor em outras gestões do sindicato e da própria FUB. Charles, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Irã. Boa noite a todos os colegas e colegas petroleiros. Charles, para começar, gostaria que você nos contextualizasse daquela conjuntura política. O país recém-saído de uma ditadura de 21 anos, de uma nova Constituição, do início do projeto neoliberal, com o governo FHC recém-eleito, já no primeiro turno, contando com a ampla base parlamentar. Qual era o ambiente para aquela greve de 1995? Bom, inicialmente, mais uma vez, uma boa noite a todos, agradecendo a iniciativa dos sindicatos petroleiros Ceará e Piauí, no resgate histórico das suas lutas, da sua própria vivência na frente, na resistência dos trabalhadores. Então, é importante esses momentos, é fundamental, eu diria, esses momentos, para que os novos trabalhadores da categoria conheçam essa história mais de perto, na troca de informações, com outros petroleiros que vivenciaram aqueles momentos, e não apenas para a gente entender o que levou determinadas conjunturas ou momentos, a gente, no caso específico da guerra, não tem que chegar naquele ponto. Mas também, porque não dá para você repetir aquela greve, em momento nenhum. Ela serve apenas como exemplo, e não é exemplo para você fazer igual, é exemplo para você aprender e adequar às novas realidades. Então, é fundamental que a categoria petroleira conheça a sua história. Volto a dizer, não somente a greve da 95, mas toda a sua existência, de 47 anos. A gente fala 47 anos, mas a organização petroleira no estado do Ceará é da década de 60, 65. Ou seja, você tem aí uma larga experiência de atuação conjunta, buscando uma ação conjunta. Óbvio que até 73, 74, nós não tínhamos uma associação com um perfil de se transformar em sindicato. Era um outro tipo de associação, muito mais recreativa, com um vínculo muito forte também com a própria estrutura da companhia, principalmente tendo em vista o momento que nós vivíamos naquela época de ditadura militar explícita. Tá? Então, isso é um grau de observação que nós temos que ter para poder entender aquele momento. Mas desde 65 que os petroleiros do Ceará se organizam na tentativa de aglutinar os interesses, e tentar resolver os interesses maiores da categoria. O sindicato em 74, ele foi apenas
o início de todo um processo de organização mais voltada para a resistência dos trabalhadores. Muita dificuldade. E eu volto a 74 por conta da necessidade de entender que greve de 95 não existiria se não fosse os anos anteriores, 10, 15 anos antes. É uma construção de unidade, é uma construção de identidade, é uma construção de política da resistência petroleira, naquele período inteiro. Então, não dá para a gente ler a greve de 95 sem ler 84, sem ler 89, sem ler 84, sem ler 83, sem ler 78. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Porque a categoria que eclodiu com aquela greve em 95, ela foi construída com essa história. Então, é bom deixar claro que a presença da Organização dos Trabalhadores, desde 74 até 95, foi que fez com que aquela greve ocorresse daquela forma. Óbvio que, no decorrer do processo, ela foi evoluindo politicamente. E aí eu faço mais uma ressalva, já tinha feito em outros momentos, é que a nossa história aqui no Ceará, ela é clara com relação a isso. Em todos os momentos que nós tivemos embates, debates, ou mesmo greves, ou momentos de mais acirramento político, mais acirramento da categoria, tinha por trás disso uma grande discussão política. Tá? Não se faz um movimento daquele porte sem discussão política. Política que envolve os interesses imediatos da categoria, que envolve também os interesses mais históricos da classe trabalhadora. E aquela greve, eu diria que ela foi o ápice de toda uma história. Naquele momento, nós tínhamos... A configuração era muito próxima do que a gente tem hoje, né, na diversidade da categoria. Nós não tínhamos Transpetro na base, nós não tínhamos Cegás, nós não tínhamos as térmicas, tá? Basicamente Lubinor, Offshore e Aracati. Essas eram as bases que compunham a categoria naquele período, e com eu diria, uma diversidade. Havia uma aproximação grande de perfil do pessoal offshore e o pessoal de Aracati, e um perfil um pouco diferente do pessoal da Lubinor, que é um pessoal já mais antigo e já com uma história mais larga. E isso faz diferenças na condução de um processo daquilo. Portanto, a gente, deixando mais uma vez claro que aquela greve foi o ápice de todo um processo histórico. É bom deixar claro que a nossa categoria especificamente, tratando dela, ela aparece com mais força quando ela debate política. Esse debate tem estado no seio, e o sindicato é o condutor desse debate, e foi naqueles períodos todos. A gente consegue, num certo sentido, dar dar um encaminhamento mais adequado para as lutas, sem desvincular, óbvio, volto a dizer, a luta muito imediata, o reajuste salarial, a segurança, a saúde, a assistência médica, previdência, ou seja, esses aspectos mais imediatos dos interesses do trabalhador, também com um aspecto mais histórico. Aquele momento a gente vivia um momento de grande resistência, tá? Porque aquela greve ela foi fruto de um acordo não cumprido por parte da Petrobras. No ano anterior, 94, já com Fernando Henrique Cardoso eleito, na verdade ele estava no processo de eleição. Em 94, Fernando Henrique Cardoso era ministro da época do Plano Real, implantou alguns avanços no sentido de retirada de direitos dos trabalhadores, avanço do modelo neoliberal, ainda como ministro. A eleição foi em outubro, mas naquele período. Em setembro, a gente fez uma greve. Essa greve durou os 9 dias. Em novembro, nós repetimos a greve, ele já eleito. E naquela greve, o Itamar era presidente, e nós tivemos que a FUP, na época, comando, FUP, na época, teve que ir a Juiz de Fora assinar um acordo com o Itamar Franco para que a greve fosse extinta. E esse acordo foi assinado. Esse acordo não foi cumprido. É um fato
naquele momento, nós em greve, em novembro de 94, nós fomos até a sede da TV Ceará, onde o Ciro Gomes, que era ministro, estava dando uma entrevista, um debate que ele estava participando. A categoria decidiu ir para a porta da TV Ceará para abordar o ministro Ciro Gomes e fazer com que ele encontrasse caminhos para que a gente pudesse sair daquele movimento com o acordo assinado, com alguma garantia. O fato que eu me lembro é que na saída da TVC, a única frase que ele disse é que me ajudem. Foi a única frase que ele falou, não recebeu, e foi embora para Juiz de Fora, onde lá ele teve que, segundo ele, redigir o acordo, coisa que depois ele negou. Mas a gente conhece bem o Ciro Gomes. Isso basta para a gente retratar a situação. Mas o Ciro Gomes saiu dali, foi para Juiz de Fora, lá foi feito um acordo, o acordo foi assinado, comemoração, greve acabou, acordo não foi cumprido. Novo governo, acordo não foi cumprido. E no novo governo, a lógica era destruir toda a história de avanços do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores, ao longo da história brasileira. Tanto é que o mote de Fernando Henrique Cardoso era destruir as referências getulistas, né? Não as ruins, mas as boas, vamos dizer assim. Ser o desenvolvimentismo. Isso envolvia também, obviamente, a relação com os sindicatos e as grandes conquistas dos trabalhadores. Essa era a lógica da Fernando Henrique Cardoso, o modelo neoliberal, e aquilo foi se aprofundando e o acordo não saía, a categoria pressionava, porque havia uma necessidade grande de resolver aquele problema por não ter o acordo assinado. E o que ocorre que no dia 3 de maio de 95 a greve estourou. Ela foi, eu diria, foi muito bem construída, ela não teve no primeiro dia unidade nacional, isso foi se construindo ao longo do tempo, pequenas bases não entraram naquele primeiro dia, mas entraram 2 dias depois. O exemplo claro é Mauá, a direção de Mauá entendia que não era o momento mais adequado, mas na sequência ele entendeu que tinha que ser e foi. Quer dizer, o movimento se tornou muito forte nacionalmente, e no dia 3 de maio, quando isso aconteceu, começamos a buscar caminhos para resolver o problema o mais rápido possível. O dirigente sindical que se preze, ele nunca quer entrar em greve. E que se preze mais ainda, ele quer sair o mais rápido possível. Porque uma greve é uma guerra. E a guerra, quanto menos tempo dura essa guerra, melhor para todo mundo. Melhor para os trabalhadores. Porque ele se desgasta menos, o embate fica menos. Agora, só que ele tem que sair com o resultado daquela. Ele tem que ganhar a guerra. Essa que é a grande verdade. E a partir do dia 3 de maio, o grande esforço que nós fizemos foi tentar sair do movimento e encontrar saídas. Tivemos várias reuniões no Brasil inteiro. Aqui no Ceará, nós buscamos, inclusive, o governador Tasso Gereissati. A FUP veio em Fortaleza, teve uma reunião com o governador Tasso Gereissati no Palácio, lá no Cambeba, no Palácio do Governo, onde ele se colocou à disposição para tentar resolver e encontrar soluções. Ele foi até Brasília tentar buscar alguns caminhos. Esse caminho não apareceu, porque tinha uma intenção, tinha condições, sim, de fazer uma abertura, de ceder espaço para os trabalhadores, tinha capacidade econômica, política, nos debates, tinha. Setores tinham interesse nisso, só que o governo tinha um grande interesse de quebrar a espinha dorsal da resistência dos trabalhadores. E, naquele momento, a categoria que tinha maior consciência, que tinha maior peso político e maior capacidade de mobilização, era a categoria petroleira. E ela foi vanguarda nisso, e ela conseguiu fazer um grande movimento. E, nesse movimento, ela teve uma aliança estupenda com as diversas categorias. Um apoio que nós nunca tínhamos visto na história anterior, tá? de aliança com diversas categorias. Um exemplo claro disso é que, quando ocorreu, no dia 9 de maio, a decisão do TST, no sentido de declarar a greve abusiva, todos nós colocávamos daquele julgamento a possibilidade
de sair da greve. Quer dizer, era uma porta que a gente estava construindo para sair da greve com alguma coisa para a categoria. Era essa a expectativa nossa, expectativa, eu diria, de praticamente todos que acompanhavam aquele processo. Mas existia uma decisão do governo de não abrir, tá? De ir até as últimas consequências, de quebrar a resistência, de destruir o movimento sindical. E nós éramos a bola da vez. Nós é que tínhamos a capacidade de fazer essa resistência. E o governo resistiu, o TST não abriu naquele momento e seguiu daí até o último dia, a gente tentando encontrar portas para sair. Volto a dizer, e este é o grande ensinamento para a direção do sindicato e, óbvio, para a categoria, é que você entra em uma greve, como eu falei, ela é uma guerra, você pode fazer essa analogia, onde as forças estão se contrapondo às forças da empresa, né? E essa cabo de guerra, você tem que saber medir a sua capacidade de resistência. A hora que você tem que recuar, a hora que você tem que avançar, a hora que você tem que blefar, todos os momentos têm que ser bem acompanhados, e a direção tem que ter essa compreensão. Acho que esse ensinamento só se tem na prática. Não dá para você ensinar esse tipo de comportamento sem a prática, sem a vivência. E isto é uma experiência que ninguém tira de quem vive aqui. E aquela greve, como era conhecido, e todos sabiam, tá? É importante dizer, todos sabiam que era uma disputa com o governo. A despeito de ter os interesses mais imediatos, as pessoas sabiam que a disputa era com o governo. Tinham esse sentimento claro de que se a gente perdesse aquela disputa, poderia, a partir dali, abrir um flanco gigante de ataque. E a gente conseguiu construir essa consciência, e é bom dizer que, apesar de muitos de nós temos a compreensão de que aquela greve foi necessária, que ela foi, na meu entender, ela foi vitoriosa, você pode ter um ou outro colega da categoria que entenda que ela não deveria ter ido tão longe. É natural você ter esse tipo de entendimentos diversos. Mas não fosse aquela greve, a Petrobras, já em 97, tinha sido totalmente destruída, apesar da queda do monopólio em 97. Mas a categoria petroleira foi a única categoria de estatais que recebeu reajuste salarial em todo o período do governo Fernando Henrique. Nenhuma outra categoria recebeu reajuste. O Banco do Brasil foi zero todos os anos. Nós tivemos 0% de reajuste, 0% de reajuste é bom. Nós tivemos zero apenas em um ano, não lembro se foi 96 ou foi 95, não, foi 96. Todos os outros anos nós tivemos reajuste, todos. E eu reputo isso àquela resistência, demonstração de força. Tivemos num momento mais na frente, 99, 2000, agora não lembro exatamente o ano, uma grande investida do governo federal para privatizar a Petrobras, entregar, vender a Petrobras. E o primeiro movimento foi mudar o nome para Petrobras. Não fosse aquele histórico todo de resistência, a gente teria capitulado. E óbvio que quem estava vivendo naquele momento sabia da dificuldade, sabia que não era uma tarefa fácil. E tudo isso, volto a dizer, é fruto de uma história. Tá? Não nasceu do nada. A categoria não encontrou força do nada. Ela foi, ao longo do tempo, acumulando conhecimento, acumulando experiência, acumulando vivência e debatendo política. Quando você deixa de fazer o debate político, a categoria amortece. E a gente viveu também essas experiências. Ela amortece fortemente. E aí a resistência some. Não quer dizer que eu debater política meramente vai gerar a vontade de ir para o embate. Não é isso. Mas você vai mais consciente e você trabalha com mais facilidade esses elementos todos. Ou seja, aquela greve, uma greve eu diria que é um momento onde o projeto neoliberal se instala aí mais fortemente pela segunda vez no país, que a primeira vez foi com Collor, mas com mais consistência, eu diria, ideológica, com Fernando Henrique. E nós, naquele momento, vivíamos claramente, tanto quando estourou a greve, durante o período da greve, como também depois. Nós vivíamos um período
de resistência. Tá? E esse período se repete um pouco agora. É de resistência, não é de conquistar direitos, é de resistir. E este é o primeiro grande movimento que a gente tem que pensar para agora, é de resistir ao ataque. E nós estamos sendo atacados. Sim, certamente. Bom, Charles, assim, nesses movimentos que a gente tem passado, né, desde que entrei na empresa, o pessoal pergunta, e aí, a gente vai fazer greve? Diz, rapaz, não é que a gente queira, é que a gente está sendo jogado para ela. Né? Porque a greve é quando todos os recursos de negociação já se esgotaram. Né? Então, o trabalhador, o dirigente, ele não faz greve porque acha bonito, porque quer ficar recebendo pressão, né, ou ficar aparecendo, de forma alguma. Mas, Irã, o Charles era offshore, né, naquela ocasião, e você da Lubinol. Né, eram as duas, talvez, principais bases. O que você lembra, né, dessa época aí? O que você complementaria aí nessa contextualização que o Charles nos fez aí? Primeiro me vem à cabeça é que às vezes eu passava 2, 3 dias sem dar um beijo nos meus filhos acordados. Eu saía de casa muito cedo e chegava muito tarde. A gente passava o dia praticamente todo na porta da Lubinol, lá no barracão. E de lá a gente fazia as reuniões de diretoria, dava uma carreirinha lá no sindicato, se reunia ali, conversava sobre o andamento das coisas, né? E fazia essas investidas junto a parlamentares, junto a outras entidades, né? Buscando sempre apoio. E é bom dizer que, assim como o Charles, eu já estou de cabelo branco, mas naquela época o cabelo ainda estava bem pretinho, era magrinho, né? E muito novo. Eu tinha entrado no quadro da Petrobras em 89, né? E eu estava no meu primeiro mandato. Então, ainda muito eufórico, né? Muito disposto. Verdinho, né? Um gás medonho, né? Por sinal, o nome da nossa chapa era com todo gás. Né? Então, a gente fazia parte. Mas o Charles fez aí um relato que muita coisa eu nem me lembrava, né? Essa dinâmica, realmente, por exemplo, a história de ter ido lá na emissora para tentar conversar com o Ciro, eu não me lembrava disso. Eu acho que eu não me lembro se eu fui, né? Ou se eu fiquei no sindicato fazendo outras, ou se eu estava na porta da Lubinol. Então, naquela greve, é interessante porque é o seguinte, como você falou no início, como o Charles falou, a Lubinol é de 65, 66, a inauguração foi em 66 para 67. E aí a turma que entrou em 67 saiu mais ou menos em 90, 91, né? Então, em 80, na década de 80, antes da minha turma, teve uma turma em 86, a nossa turma, o nosso concurso foi no final de 86, já no meio do ano de 87 entrou uma parte e outra parte ficou para 89. Então, era todo mundo muito novo, era todo mundo muito vindo de escola técnica, a grande maioria, né? Que é um aluno que, para quem passou e se lembra, né? Muito combativo, muito aguerrido, Então, era um pessoal com muita disposição. Não dava trabalho para a gente manter 20 e tantas pessoas no barracão todo dia, o dia todo, né? Então, isso era um negócio que
vamos dizer assim, oxigenava, né, dava gás à diretoria e ao movimento, né? A diretoria mandou fazer o barracão, né? Ideia do nosso irmão Aloysio Arruda, e lá colocamos frigobar, né? Sinuca, gelágua. Então, tinha toda uma estrutura que era exatamente para dar suporte, né? Porque nós entramos naquele movimento sabendo da importância que era ele, e, como o Charles falou, a gente ninguém quer entrar num movimento desse, né? Mas a gente sabia que não tinha dia para sair, a gente precisava ir até onde conseguisse reverter toda a investida que estavam tentando, né? Se a gente não fôssemos vitoriosos, se nós não levássemos aquilo ali até um extremo de conseguir as nossas reivindicações, realmente o que está acontecendo agora, né, teria sido naquela época. Então, aquele movimento, nós ganhamos 25 anos de Petrobras estatal, certo? Esse desmantelo que está sendo aplicado na nossa empresa com a subida para um poder desse grupo que aí está, essa investida foi retardada, né, para agora, porque era para ter sido desde aquela época. E a pandemia, né, está mostrando aí as fragilidades desse sistema, né, que a Petrobras é uma talvez seja a melhor alternativa que o país tem para reverter tudo que a crise da pandemia vai causar no país. Porque a gente vai lá embaixo, pega o petróleo e gera divisas para o país, né? Agora, em águas ultra profundas, né? O pré-sal é uma lâmina d'água de 7.000 metros, né? O petróleo está a 7.000 metros de profundidade. Então, nós temos essa tecnologia porque é a Petrobras estatal, né, com investimentos próprios, mas principalmente do seu corpo técnico, né, que isso não vai ter ninguém que privatize, tá? Essa capacidade do petroleiro brasileiro é algo para ser referendada, né, referenciada no mundo todo, né? Sim. Nós não podemos esquecer isso. Sim. Ok? Sim, certamente, né? Certamente. Wagner, boa noite também para você. Como eu, né? Você também não era da categoria, mas certamente já era militante político, né? Eu lembro que, à época, eu fazia movimento estudantil, e essa é a trajetória de boa parte, né, dos militantes, talvez daquela época, mas de hoje, né? Nossos companheiros, eles vêm dessa tradição, né? Já bem jovem, já participando, né, dos movimentos de juventude. O movimento estudantil era uma expressão dessa, né? Eu recordo que eu já tinha saído, já não era mais secundarista, já estava no mercado de trabalho, mas o grupo qual eu fazia parte, a gente apoiou desde o início, né, tanto com recursos, né, financeiros para manter os barracões da resistência, né, nas sedes, né? Mas, assim, essa é a minha lembrança, né? A sua, qual é a sua memória aí, o que lhe traz, né? Porque eu, quando falo disso, eu me arrepio, né? Eu não sei você, mas eu me arrepio. Ok, Flávio, boa noite, pessoal, boa noite, Irã, boa noite, Charles, boa noite aí a todo mundo que está assistindo essa live, agora ao vivo, e aos que vão assistir depois.
Bem, Flávio, não foi diferente, não. A gente tem praticamente quase a mesma idade, né? Não sei qual é mais velho de nós dois, né? Mas era a mesma situação. Tinha acabado de sair do movimento estudantil secundarista, 1995, e por coincidência, rapaz, eu estava servindo ao Exército. Então, assim, imagine como foi boa a discussão. Na época, eu já era militante do Partido dos Trabalhadores, né, militava no PT, e, ao mesmo tempo, ia para o quartel. Mas é interessante que foi uma experiência muito boa, porque internamente no quartel nós fizemos uma campanha, né? O Exército ele ocupou, invadiu as refinarias nas greves e assim as pessoas às vezes têm um certo receio, principalmente a esquerda, de debater política com militares. E era incrível, no quartel não tinha disso, né? Os praças, principalmente, né, quando a gente abria esse debate, poxa, estão ocupando as refinarias, né, fora o Exército. A gente lembra que eu fiz, a gente também participava de um grupo, né, dentro do PT, e a gente fez um adesivozinho, fora o Exército das refinarias. Mas e tinha esse adesivo colado nos nossos armários, né, dentro do quartel. E qual era a discussão? Eu lembro de muitos sargentos, subtenentes, falando isso. Olha, em 64, nós fomos usados e agora na greve dos petroleiros também estão sendo usados. Ou seja, há um sentimento de que eles foram massa de manobra, utilizados para interesses que não são os interesses do povo brasileiro. Então, assim, embora eu não tenha sido petroleiro na época, nem imaginava, né, que seria da Petrobras, mas para quem era militante naquela época, né, em 95, para quem olhava um pouquinho de política naquela época, a greve de 95 ela foi um marco na década de 90. Né, e um marco numa situação muito difícil, porque a gente tinha acabado de sair da eleição de 94, onde Fernando Henrique Cardoso surfa no plano real, assim, arrebentando qualquer perspectiva de esquerda na presidência. Né? A gente estava com a campanha do Lula, mas não deu nem para respirar. Foi uma derrota enorme para a classe trabalhadora. E naquela época, as próprias categorias em si sofrem, né, uma derrota, uma desorganização, umas perguntas muito grandes. Mas também os servidores públicos, né, várias categorias desarticuladas. Quem fazia o enfrentamento muito à frente na época do FHC era o MST. Né? O MST conseguiu segurar a bandeira da luta, do enfrentamento ali na década de 90 durante muito tempo. E aí a greve de 95 dos petroleiros foi assim um marco muito grande para a nossa militância nessa década de 90. Mas outro aspecto interessante também, que a greve de 95 ela não foi uma unanimidade política naquela época. Eu lembro que dentro do PT, a gente discutiu, debateu, brigou, apoiava ou não a greve ia continuar ou não. Teve muita polêmica. Como o Charles falou, até hoje, ainda tem gente que fala que foi um erro aquela greve. Agora, imagine para quem estava no calor, né, daquele momento, contra um governo com altíssima popularidade. E aí, apoia ou não, a CUT apoia ou não, Vicentinho. Rapaz, foi uma experiência muito rica, mesmo para quem não era petroleiro, mesmo para quem não estava próximo, né, às cidades que tinham unidades da Petrobras, mas que serviu não só para garantir a existência da Petrobras nesses 25 anos até hoje, mas também permitiu que uma boa parte da atual geração que participa das lutas, essa geração um pouco mais jovem, né, quem está aí na faixa dos 40 anos, aí, permitiu abrir uma boa discussão sobre o papel da Petrobras, sobre o papel do neoliberalismo e igualar, né, como o Charles falou na live passada, os petroleiros naquela época foram os mineiros da Margaret Thatcher. Ela quis quebrar a espinha dorsal do sindicalismo britânico através, né,
você compra a greve dos mineiros na década de 80. A nossa década de 80 foi na década de 90, foi em 95. Então, a greve dos petroleiros, independente de onde você estivesse, movimento estudantil, sindical, movimento social, todos os holofotes geraram para ela em 95. E aí eu agradeço aos companheiros que estão agora de cabelo branco, Charles, Irã, muitos que estão nos assistindo. Meus amigos, vocês foram heróis. Vocês são exemplo vivo do heroísmo dessa categoria petroleira. Eu vi aí que o nosso companheiro Oriá está presente. Oriá tem a histórica foto aí do barracão. Já fui na casa do Oriá, que ele coloca como orgulho dessa foto, né? Está lá na sala dele, junto com as fotos das filhas, rapaz. Esse é um motivo de orgulho para quem participou daquela greve de 95. É um troféu, né, na carreira de um petroleiro, e com orgulho que ficou aqueles dias de greve. Realmente é para a gente um orgulho muito grande, nós que somos petroleiros hoje, poder estar com esses companheiros, poder abraçar esses companheiros e agradecer. Foram devido a vocês que hoje nós temos nossos empregos, nós temos nosso direito e a Petrobras existe. Obrigado, Wagner. É isso, cara. Veja que a geração dirigente da greve naquela época tinha a nossa idade. O SPIS, que era o coordenador geral, não sei se era coordenador geral, se era presidente, na época da FUC, tinha 44 anos. Né? Então, os cabelos brancos dele, do Irã, do Charles, do Aloysio, do Vanderlei, né? É como se fosse hoje nós, né? Somos nós que estamos à frente aí, pegando esse bastão, né? Mas, Charles, a categoria, né, você já mencionou aí, que ela já tinha passado por outras greves importantes, né, como a de 83. Né? Naquela nossa conversa, você fez questão de reverenciar ela como tão quanto ou mais importante como a de 95. Né? Você até mencionou que ela deveria ter um status tal qual a de 95. Né? Já vinha também de uns esquentas de mobilização, movimentos mais curtos, né? Você tinha mencionado aí mais de 20 pequenas paralisações, né? Que antecedeu 95. Já vinham observando a greve de outras categorias importantes naquele período. Né? Então, de certa forma, né, vínhamos, né, enquanto categorias, sendo forjados no fogo dessas batalhas. Mas, naquele momento que vocês estavam enfrentando, né, o terrorismo da mídia hegemônica, né, com as fake news, do desabastecimento de combustível, né, do gás de cozinha, né, que ficava reproduzindo isso nos meios de comunicação, né, a própria tirania, né, do julgamento sucessivo de abusividade, né, do TST, né, vocês achavam que poderia ser uma porta de saída e, na verdade, o TST foi até tão ou mais alinhado, né? A truculência da posição de não negociação do governo Fernando Henrique, né? Que fazia esse paralelo aí que o Wagner colocou, né? com a Margaret lá na Inglaterra, na década de 80, né? E a própria intimidação, né? Das armas com a invasão das refinarias pelo Exército, né? Então, assim, sem dúvida alguma, foram 32 dias assim, muito intensos, imagino, né? Cansativos, certamente, exaustivos, né? Mas de muitos ensinamentos. Né? Assim, que elementos a mais você poderia nos colocar, né? Como, do ponto de vista político, organizativo, né? Você fez uma menção de uma associação, né, aqui no Ceará, me parece que vocês deram um outro nome, né, multicultural, outras bases têm associação beneficente, a BCP, né, e cultural dos petroleiros, né, para poder
sustentar financeiramente as entidades. Então, assim, que elementos assim você poderia nos colocar mais como importantes para conseguir demarcar aquela resistência? Bom, a fala do Wagner reporta bem aquele momento que a gente viveu. Tá? Você falou um pouco da guerra de 83. Na verdade, aquela greve ela atingiu duas bases apenas e de um modo muito precário, vale dizer isso. Não vamos colocar como sendo uma greve que teve a organização que nós tivemos nas greves da década de 90, nem muito menos a greve de 95. Porque a guerra de 95 teve uma amplitude nacional. A de 83, ela teve apenas em duas bases, uma força muito maior, foi onde aconteceu, que foi na Bahia e em Paulínia, Campinas. E essas duas bases sofreram muito, uma quantidade gigante de demitidos, de exército nas refinarias, e uma certa, eu diria, desarticulação nacional, em função para a construção daquela greve. Então, não foi uma greve que eu diria que teve um impacto na categoria, como teve as seguintes. Mas a importância que ela traz é a importância política, porque ela se deu na sequência das greves do ABC, e em 83, a grande greve dos petroleiros, deu uma mexida na organização dos trabalhadores, óbvio, por conta da grande interferência militar que teve naquele período. E, além disso, no ano seguinte, nós estávamos numa grande disputa para a direta já. Então, ela aconteceu num debate político efervescente, né? Fervia político do Brasil. Saindo da ditadura, né? Eu diria que os estertores da ditadura militar aconteciam naquele período. E aquela greve, ela deu a sua contribuição. Deu a sua contribuição porque demonstrou um certo nível de revolta da categoria, compreensão do momento, muito jovem. O espírito que você citou, ele era da base de Campinas, muito jovem na época. E ele, inclusive, foi demitido naquele período. Depois foi anistiado, mas foi demitido naquela greve de 83. Com dezenas de petroleiros. Houve uma demissão em massa naquele período. Então, por isso que eu digo que ela teve uma importância na organização dos trabalhadores do país para resistir à ditadura militar e construir uma saída política para a ditadura militar. Aquele papel, ele, na minha opinião, não foi reconhecido como deveria ter sido, a despeito de nós termos construído aquela greve em duas bases, as maiores bases da época, que eram as refinarias de Campinas e da Bahia. Na sequência, nós tivemos outros movimentos. Em 83, só fomos ter um novo movimento em 88. Volta de novo com grande efervescência política, construção da Constituição de 88. A Constituinte, que debateu a Constituição de 88, ela também provocou um debate no seio da sociedade, e nós não estávamos distantes disso. E muito debate acontecia. Se a gente fizer um resgate dos boletins do sindicato, naquele período, se tratava de política, se tratava do Centrão querendo reduzir espaço para os trabalhadores, o avanço da direita, a resistência em diversas frentes de interesse do povo brasileiro, da sociedade, né, levar o povo e os seus direitos para dentro da Constituição, e este foi um grande avanço que se deu no país com aquela Constituição. E nós discutíamos aqui, por mais precário que seja a condução do debate, por mais difícil que seja o debate, a gente iniciou e construiu esse debate naquele período. Então, é importante que a gente deixe claro que, mais uma vez, se você debate política com categoria, se você discute os assuntos de interesse nacional, para onde é que o país está indo e para onde nós estamos indo juntos, a categoria compreende os movimentos seguintes. Em 95, nós tivemos, talvez, como eu falei, que era o ápice dessa grande evolução histórica dos 10 anos, 10, 15 anos antes. Ela surge no momento, que eu digo, de construção desse ápice, mas na saída da greve, a despeito, volto a dizer mais uma vez, a gente não ter conquistado a reconfiguração, ou não tendo conseguido reconstruir o acordo de 94, feito de fora,
a categoria saiu com uma sensação de unidade, de vitória. Ela não saiu daquela greve derrotada. É isso que marca muito o movimento daquele porte. E aquilo não surge à toa. Porque nós tivemos outros movimentos onde a categoria saiu sem grandes perdas, mas se sentia um pouco derrotada. Naquela greve, não. Naquela greve, a gente conseguiu sair, e as pessoas saindo da Assembleia, lá no barracão, de fim de greve, saíram ainda ligadas, unidas com o movimento. Tem um momento daquela conclusão da Assembleia que me marcou bastante. Muitos colegas nossos que estão assistindo conhecem Roberto Marques, que era a top, não, era o cargo na época. Hoje é o técnico, não sei como é que é hoje, mas quando eu saí era o técnico de operação sênior. E Roberto Marques, ele era reconhecido, uma grande figura, querido por todos, naquele período tecnicamente muito capaz, e amigo das pessoas, ele construiu uma relação boa com as pessoas. E o Roberto Marques saiu da Assembleia, foi para o carro para ir embora, ele volta para falar comigo e com a Luísa, estávamos juntos, para parabenizar pela condução da greve. Só que ele me marcou porque ele não precisava ter feito aquilo, Roberto Marques, mas ele fez porque ele foi, na minha opinião, ele representou o que as pessoas saíram pensando. Tá? Foi um processo de construção bem feito. Aí a direção do sindicato conseguiu unificar isso e conduzir bem o processo de greve. Tá? Eu queria retomar só um assunto do TST, que você fala. Bem, na verdade, ninguém tinha grandes expectativas assim, avassaladoras de que o TST estivesse do lado dos trabalhadores. Não era essa a discussão. Era que, para a gente, aquilo era uma esperança. Ali era uma possibilidade de solução. Mas a gente sabia da dificuldade. Debatíamos um pouco naquele momento. O TST vai ou não vai abrir uma porta de saída para os petroleiros. A gente acreditava que era possível, mas difícil pela conjuntura. Mas a gente não podia deixar de acreditar. E nem poderíamos deixar de passar para a categoria essa esperança de que ali poderia ter a porta de saída. Cabe ao diretor, nesse momento, fazer esse papel. Tá? Juntar as pessoas com um objetivo e ali a gente construir essa esperança. Isso foi um baque grande para todos nós, porque não saiu aquela porta. A porta ficou fechada. Aliás, eles fecharam com um cadeado, com tudo. E nós ficamos construindo, tentando sair daquele movimento ao longo dos próximos 20 dias. 20 e tantos dias. Além disso, nós tentando encontrar portas de saída. Tá? Até que chegou no final. Porque esse é o grande importância no movimento daquele tamanho. A gente encontrar as saídas, a gente buscar a melhor solução. E na sequência, quando terminou a greve, poderia se imaginar, a categoria está esfacelada, perdeu, não ganhou, não conquistou o que queria conquistar, e esse esfacelamento vai destruir a organização dos trabalhadores. Em especial porque nós estávamos com uma multa de 2.100.000 reais. 100 mil reais por dia, além da greve, além da declaração, a decretação de abusividade da greve pelo TST. E aí a gente não tinha recurso para pagar, estávamos com as contas bloqueadas, os bens penhorados, sem capacidade financeira de reagir. E eu lembro que na posse do ano seguinte eu usei uma frase que foi a do... uma frase, a gente conversando assim com os colegas, dizendo, rapaz, não precisa de prédio para o sindicato existir. Uma mangueira resolve para a gente. A gente se reúne debaixo da mangueira e faz o movimento sindical. Claro que aquilo era uma forma de tentar trazer para as pessoas que aquela unidade se mantinha. Isso lá em 96, na posse da diretoria seguinte. Mas nós fizemos uma assembleia, logo na sequência, para reorganizar a entidade sindical através de uma associação. E era a regra que estava se dando no país inteiro. Já existiam algumas associações, fruto da greve de 88 e de 93, 73, a DCT. Nós construímos aqui uma outra associação, a Associação Mutualista e Cultural, se eu não me engano, não lembro agora o nome direito, mas que é isso. E a nossa colega, que hoje está fora da categoria, a Márcia, grande diretora na época do sindicato, ela dirigiu a associação, ela teve uma assembleia no sindicato, o sindicato estava lotado,
Depois da greve, todo mundo com dinheiro descontado, dias parados, e a sede do sindicato lotada de petroleiro, em pé, sem local para ficar sentado, para criar a associação e manter a luta firme. Tá? Assinando a autorização para descontar direto do banco. Isso, espontaneamente, isso aconteceu, volto a dizer, reflexo do resultado da luta. A luta, a greve, manteve essa categoria unida. No decorrer do processo, isso foi se ajustando, perdas aqui, perdas ali, mas essa, para mim, é grande exemplo. Nós temos que, cobrança dos colegas na época, a gente criar um mural, uma placa, com todos os nomes de quem participou da greve. A gente até não concordou com isso, tá? Porque nós tínhamos colegas que participaram da greve, mas não toda a greve. Não começaram, às vezes não terminaram. E isso iria criar algum tipo de dificuldade, porque quem faz uma greve daquele porte, e a direção tem que ter essa compreensão, principalmente a direção, de que nem todos têm a mesma resistência. Nosso grande companheiro Minar, não sei se o Irã lembra dele, o Minar, ele tinha uma frase, na greve de 88, a frase que ele usou foi a seguinte: todo petroleiro é um pavio. A chama está grande, mas uma hora essa chama apaga. Temos que lutar e fazer força para que essa chama não apague. A chama dele apagou rápido, mas tudo bem. Mas essa frase, ela é simbólica, diz o seguinte: a gente tem que compreender os limites das pessoas, até onde ela pode ir, quais são as condições que levam ela, por exemplo, a não ir adiante no greve. Eu excluo aqui apenas o mau-caratismo, tá? Que existe também, óbvio. Mas, no geral, tá? A gente tem que ter essa compreensão, resiliência, tem que ter esse entendimento de que, mesmo aquele que não consegue segurar até o final, ele teve o seu papel de importância. Volto a dizer, eu excluo aqui o mau-caratismo. Para isso não tem questão. Mas, e muitos colegas nossos não conseguiram suportar a pressão da cartinha. Vai fazer o quê com o colega desse? Vamos crucificar e deixar ele de lado e pronto? Não, eu creio que não. E a direção tem que ter essa compreensão. A gente aprende com o tempo isso. Então, o grande ensinamento que eu percebo daquele movimento foi a unidade que ficou até o final, inclusive depois da greve. E nós resistimos aos bens penhorados, da penhora de bens, por conta dessa compreensão da categoria de bancar o seu sindicato. Tá? E isso que é um grande exemplo que a gente tem que resgatar, que a gente vem perdendo ao longo do tempo. Não é uma característica petroleira, é do movimento sindical brasileiro. A gente precisa reencontrar mecanismos para resgatar um pouco isso. Lógico que não na efervescência da final de uma greve, mas no decorrer do processo de construção da luta. Ok, meu companheiro Charles. Você falando, eu vinha pensando aqui, né, que assim, 20 anos depois daquela greve, minha geração, ela também passou por um momento importante que foi a greve de 2015, né? E eu até comento muito com os colegas de que, assim, a gente vinha, depois de muito tempo, sem ter um movimento forte, né, de parada mesmo, de greve, mais contundente, né? E ali eu sou offshore, né, como você foi, já. Nós tínhamos o pessoal operador, o pessoal da manutenção, o pessoal da segurança, né, e tinha uma certa rivalidade, um certo como se diz, ranço, às vezes, entre a gente. Né? E aquela greve teve justamente essa capacidade que você fala, de unidade. Eu percebi que a gente, naquele processo de 2015, a gente conseguiu deixar nossas querelas de lado, né, e ter claro qual era o nosso foco naquele momento. Né? E
o pós-greve de 2015, embora a gente tenha saído sem algo também concreto, apenas com um grupo de trabalho, né, para trabalhar a questão da pauta Brasil e tal, mas assim, nós voltamos com a liga, certo? Assim, nós passamos a deixar realmente nossas querelas de lado e tratar mais politicamente, né, das questões da categoria. Né? Então, eu entendo perfeitamente isso que você fala, né? E, assim, para mim, eu não imaginava que não estava colocado isso nisso, mas ao final a gente pôde perceber isso. Wagner, meu companheiro, é isso. 20 anos depois daquela greve, né, nossa geração fez essa de 2015, 5 anos já se passaram, né, tivemos um golpe de 2016, a fraude eleitoral de 2018 com as fake news, agora estamos num governo proto-fascista de Bolsonaro, né, e essa gestão desastrosa do Castelo Branco, né, que vem aprofundando esse desmonte do sistema da Petrobras. Né. O que você... eu vou perguntar sabendo a resposta, mas é importante da gente registrar, né, e tocar nisso. Né. Assim, o que você vê de semelhança, né, desse processo da década de 90, né, de projeto neoliberal, com esse que a gente está vivenciando hoje? Existe, sim, diferenças, mas muito mais na resistência, vamos chamar assim. O projeto neoliberal... Charles, eu queria que o Wagner respondesse essa questão. Me desculpe interromper, mas é justamente tentando fazer o link de vocês com nós, né, daquele momento de vocês, né, enfrentando o projeto neoliberal, tá certo? Com essa nossa geração que está, né, nesse aprofundamento com o governo proto-fascista do Bolsonaro. Sem problema, vamos lá. Ok, Flávio. Pô, já estava ansioso para ouvir a resposta do Charles. Aí fica fácil demais, amigo. Rapaz, são duas situações completamente diferentes, né? FHC, não dá para comparar, né? Por mais que a gente tenha ojeriza o FHC, mas não dá para comparar um governo, né, proto-fascista, mas sem comparação. Né? Nós vivemos hoje uma conjuntura no Brasil que é inimaginável, mesmo para os mais pessimistas analistas políticos. Até brinco, olha, eu estou tendo que concordar em muita coisa com o Reinaldo Azevedo. Poxa, por aí, digamos, né, com todo respeito ao Reinaldo, mas sabendo que somos de campos políticos completamente diferentes. Então, se em 95 a gente vivia, né, uma implementação inicial do neoliberalismo, de fato, né, o governo Collor ele tenta implementar, mas logo em seguida sofre impeachment, o governo Itamar é um governo, né, de passagem. No governo FHC, ele vem de uma vez com o neoliberalismo, mas era algo tudo muito novo. A sociedade ainda não estava completamente aceitando aquilo dali. Havia uma discussão muito forte, o próprio Congresso em si, os próprios movimentos sociais tinham que ser quebrados, né, na sua violência. Né? Quantas vezes o Exército, a Polícia Militar não enfrentou os movimentos sociais na década de 90? Hoje é completamente diferente. Nós temos grupos de ultradireita encastelados no aparato estatal. Para nossa surpresa, por exemplo, hoje saiu uma lista, né, de antifas, de jovens, né, militantes que são antifascistas, sendo tratados como terroristas. Hoje nós temos colegas dentro da Petrobras, eu sou um caso, por exemplo, que não pode exprimir sua opinião, que já é demitido. Nós enfrentamos uma greve no início de janeiro contra a demissão de 400 petroleiros. Foi nem contra a privatização, foi a demissão de 400 petroleiros.
seja, nós temos dois aspectos muito difíceis. Primeiro, a própria unidade petroleira não é a mesma de 95. Como o Charles falou, de 95 foi toda uma construção de lutas anteriores. A nossa construção da greve atual é a construção de 2015. E mesmo a greve de 2015, embora ela tenha sido uma greve, né, que no seu tamanho, na sua organização, ela chega um pouco perto da de 95, mas foi feito em um governo do PT, era completamente diferente a conjuntura. Então, nós somos frutos, né, a nossa luta ela ganha com a greve de 2015, mas a mobilização atual ela é muito mais temerosa. Nós vemos, por exemplo, eu sou do administrativo, né, e não tenho nenhum problema, não é demérito nem, né, nem vantagem nem desvantagem ser do administrativo. Mas a greve de 2020, agora no administrativo, foi muito fraca. Por quê? É o medo do administrativo. Como o administrativo ele não tem a coesão laboral como quem está na área industrial, que um depende do outro, o administrativo ele é um reflexo do medo, do temor de enfrentar a empresa no movimento de greve. E isso foi muito sentido. Basta ver o que ocorreu no Rio de Janeiro, onde as assembleias do Rio de Janeiro foram milhares de pessoas. Eu estava em coincidência, eu estava em treinamento no Rio de Janeiro, eu fui em 2 assembleias com 6.000 pessoas, com 3.000 pessoas. Tiveram que alugar lá um local de show, né, no centro do Rio de Janeiro, que era o maior local, né, maior do que ele, só o Maracanãzinho, né? Ou seja, assembleias massivas, com presença massiva de cargo de confiança, votando contra os trabalhadores. Ou seja, isso era inimaginável em 95. Imagine o gerente da Lubinor, os gerentes da Lubinor, indo para a Assembleia, dentro do sindicato, votar contra a greve. Eu nem imagino o que aconteceria. E essa foi a nossa realidade. Infelizmente, nas assembleias, por exemplo, no Manhattan, em vários outros lugares, uns foram porque são pelego mesmo, né? Não vou dizer que não tem pelego, porque tem. E outros foram, né, acuados ali, fazendo aquele votinho meio tímido, né? Mas foram. Ou seja, é um poder de pressão, um poder violento que um governo fascista exerce sobre a classe petroleira, que sabe que essa categoria é uma das mais organizadas desse país, sabe que, apesar de tudo, nós fizemos uma greve heróica no início de janeiro, com todas as dificuldades, não tivemos a vitória necessária que fosse a reintegração de todos os companheiros, mas conseguimos conquistar, no mínimo, uma derrota com direitos a mais para os companheiros que foram demitidos, e quem sabe, né, muitas lutas ainda virão e a gente não consegue reintegrar esses companheiros, como foi o processo de anistia aí, logo após as demissões de vários companheiros também na década de 90. Então, os graus são muito diferentes, as conjunturas são muito diferentes, e assim, como os colegas na década de 95 tinham na faixa de 40 e poucos, nós estamos aprendendo muito também o que vai acontecer com esse governo, como que a resposta da própria sociedade brasileira vai dar a esse governo, a destruição da Petrobras e a destruição de um mínimo de governança política, né, entre os próprios poderes, né, algo assim que, puxa, nem o pior analista político poderia estar olhando, né, e fazendo uma análise prévia do que pode acontecer amanhã. Então, infelizmente, é um período muito temeroso para muita gente dentro da Petrobras. Irã, nosso presidente, estamos chegando aqui ao fim, estamos com mais de 1 hora de live. O assunto ele é muito cativante. A gente tentou fazer essa live na semana passada, tivemos alguns problemas aí de transmissão, mas a conversa continuou depois com o Charles aí, mais de 2 horas. Né? O Wagner teve que sair, o Irã abriu o bico e eu fiquei, né, com o Charles, né, trocando figurinha, né, bebendo um pouco dessa fonte aí de vocês, né, representada no Charles. Né? Mas, assim,
dizer para todos que estão nos acompanhando e que vão assistir essa live, né, depois pelo Facebook, nós tentamos trazer, né, a ideia inicial era fazer uma live comemorativa dos 47 anos do sindicato, né, trazendo o Weber, né, que foi um importante quadro, né, da primeira geração aí do sindicato, né, o representante daquela turma, né, da greve de 95, na pessoa do Charles, mas assim, sem deixar de mencionar a importância do Aloysio, do Vanderlei, né, e de tantos outros aí que eu não vou me arriscar a tentar continuar mencionando para não incorrer, né, em esquecimento. Temos aí o Irã, né, que participou ativamente daquele processo, era vice do Charles, como eu tinha falado antes. Mas é isso. Irã, por favor, como anfitrião aí atual, né, do Sindipet, suas considerações. Vão ter outros momentos, pessoal, mas esse, por hora, a gente vai ficar por aqui. Diga, senhor. Anfitrião somos todos nós, né? Essa live é do movimento sindical petroleiro, não tem... eu queria só lembrar ao Charles que se em 95... Ao Charles não, ao Flávio, que se em 95 o Charles já tinha os seus 40 anos, eu não tinha não, viu? Eu sou bem mais novo, mas não tudo bem. Não vou denunciar não, pessoal. Eu falei só do espírito que ele já tinha... Né? Eu acho que depois ele ainda vai falar, ele ainda vai ter a réplica, aí eu vou me lascar. Mas, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, né? O Flávio, como diretor de comunicação da atual gestão, pensou nesse tema e foi ele que montou tudo, juntamente com o nosso assessor, o Natan. E aí, é uma satisfação estar relembrando isso aí. O Charles trazendo aí muita lembrança, né? E como eu disse na minha primeira fala, eu só me lembro que eu passava de dias sem ver meus filhos acordados, né? Era uma situação que me apertava o coração, é uma lembrança que eu tenho disso aí, porque era o envolvimento que a gente estava, né? Então, se fazia necessário e nós fomos mesmo para fazer com que aquilo virasse uma história, né? O Charles lembrou bem que ninguém quer, ainda hoje, né? Quando vai ter movimento, eu pergunto, pessoal, é isso mesmo? Nós estamos prontos, nós sabemos o que vamos fazer, porque ninguém quer entrar em movimento, né? A gente fica doido para sair, tá? A gente quer ver a nossa empresa produzindo, né? Trazendo divisas para o país, mas não podemos perder de vista o nosso papel nesse cenário, tá? Com essa pandemia, muita gente mostrou, né? Muita gente fez áudio, botou em WhatsApp, exatamente dizendo isso. Cadê a riqueza de vocês? Porque o trabalhador tá em casa, deixou de render, deixou de gerar riqueza, né? Para os empresários, né? Então, a força do Brasil é o trabalhador. A força do mundo é o trabalhador. Nós precisamos ter consciência disso e fazer valer esse nosso valor, né? Fazer com que isso seja um referencial, tá? O ser humano é importantíssimo, né? Então, agradecer a todos pela presença e pela paciência, né? E firme na luta. Estamos aqui até quando for a nossa vez. Quando tivermos que passar, passaremos e outros assumirão com toda a disposição que o movimento sindical precisa. Um forte abraço a todos. Obrigado. Charles, por favor, faça suas... Queria agradecer muito novamente essa iniciativa do sindicato. Lembrando o Irã, eu tinha 31 anos,
Então, não era tão velho assim. E, mais uma vez, aquela experiência tem que servir para hoje, para a gente entender o que nós vamos reconstruir daqui por diante. O que houve? O Charles caiu?